Oi, gente. Como é que vai estar a educação brasileira daqui a 10 anos? Olha, esse é o tema de hoje aqui e eu vou te dizer, calma, tem um plano. O Plano Nacional de Educação. O Me Conta Mais de hoje vai falar sobre isso. Eu sou Dini Moraes e te dou boas-vindas. É isso aí, eu sou Clarice Dias e a tradução desse plano todo para os próximos 10 anos vai ser feita pelo relator desse projeto aqui na Câmara dos Deputados, Mozi Rodrigues. Bem-vindo, deputado, um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom, o prazer é meu poder estar aqui com vocês e fazendo aqui essa discussão tão importante para o país e, claro, utilizando as novas tecnologias para que a gente possa levar essa informação a toda a população brasileira. É isso aí. Olha só, gente, não falta dado de educação, tem muito dado. É dado que mostra a situação ruim, tem algumas situações boas também. O fato é o seguinte, a gente não vai ficar falando de dado aqui. Então a gente quer dar o contexto geral do projeto e pra gente organizar um pouquinho mais, acho que a nossa conversa, a gente podia falar de etapas e depois falar do texto em si, que vai ser votado, e aí a gente consegue se organizar mais bate-pronto, assim, sabe? E segura um pouquinho que no final a gente vai falar de investimento e a gente vai falar de dinheiro, porque sem investimento não tem como realizar esse plano, né? É isso, verdade. Essa é a grande dúvida de todo mundo, né? Essa todo mundo parte a gente deixa pro eu final, deixei lá segura na aí. apresentação para o final para que todo mundo ficasse curioso e assistisse toda a apresentação na semana passada. Então vamos utilizar a mesma estratégia aqui no videocast. Gente, é isso, porque assim, todos os problemas apontam... Não, aliás, todos os problemas apontam para a educação, né? Porque já viu? Todo mundo fala assim, não, problema de segurança pública tem que ser com o educador. Educação, né? Educação, educador, etc. O eterno problema estrutural é sempre a questão da educação, né? E não se faz nada sem dinheiro. Então, assim, aguenta aí, nós vamos falar com isso lá no finalzinho. Vamos começar lá na infantil. Vamos trabalhar como é que está a meta de educação infantil. É ambiciosa. Sim. E traduz para a gente já a partir da educação infantil. Eu até queria também fazer uma contextualização de como funciona o Plano Nacional de Educação para que as pessoas possam entender um pouco. Sim, Nós tivemos um primeiro plano que aconteceu ali de 2001 a 2010. Ficamos sem plano nacional de 2011 até 2014. Em 2014, tivemos o segundo Plano Nacional de Educação no Brasil, que foi de 2014 e até o final de 2024, mas no ano passado foi prorrogado e ele está valendo até agora dezembro de 2025. E agora, durante o ano de 2025, nós passamos a discutir na Câmara Federal, através de uma comissão especial criada pelo presidente Hugo Mota, a qual eu sou relator, e a presidente dessa comissão é a deputada Tabata Amaral, de São Paulo. E dentro dessa discussão, nós envolvemos aqui vários especialistas que vieram para audiências públicas aqui em Brasília, assim como também a comissão se deslocou para realizar 27 seminários nos 26 estados e aqui também no Distrito Federal, onde nós tivemos a oportunidade de receber contribuição de todos os segmentos e setores. Né? Não faltou debate. Nós discutimos muito para que a gente chegasse no nosso substitutivo ao projeto do governo, que é o 2614 de 2024. E dentro dessa perspectiva, nós avançamos muito na questão, por exemplo, das creches. E aí a gente diz, creches de 0 a 3 anos. Hoje é um grande problema. É um grande gargalo na educação. É muito gargalo mesmo. Menos da metade das crianças estão em creche. Menos da metade. Em torno de 32% das crianças estão em creches. E o maior problema, quando você pega a população mais rica, os 20% mais ricos, 60% estão em creche. E dos 20% mais pobres, não chega a 30%. Então, além de oportunizar essas vagas nas creches, com a criação de novas creches, nós precisamos também diminuir esse percentual de diferença entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil. Então, no nosso relatório, o que é que nós colocamos? Que os municípios têm que atender 100% da demanda manifesta. Gente, o que é a demanda manifesta? Né? É usado. É bastante. Até nós temos 10 anos para isso. A antiga meta não foi atendida também, Sim. né? E aí, como avançou. O Plano Nacional que está em vigência, que começou lá em meados de 2014, está em vigência até agora, dezembro de 2025, avançou bastante em referência ao primeiro plano, que é de 2001 a 2010. No entanto, não atingiu a meta proposta, que era de 50%. Ficou em torno ali de 32%, 33% dos estudantes de 0 a 3 anos matriculados em creche. Mas quando a gente faz uma afirmação agora no texto, na comissão especial, onde 100% da demanda manifesta tem que ser atendida pelos municípios e, no mínimo, 60% da população de 0 a 3 anos, e quando a gente diz de 0 a 3, na realidade acaba sendo de 0 a 4, porque é 3 anos, 11 meses e 29 dias. Então, essa população precisa ser atendida nos municípios. Então, nós estamos ali, através do Plano Nacional de Educação, criando
essa possibilidade de todas as famílias que desejarem ter uma vaga, uma matrícula numa creche de 0 a 3 anos, o município vai ter que garantir nos próximos 10 anos. E aí a diferença é 100% da demanda, não são 100% das crianças de 0 a 3 anos. Né? Existe uma... Mas só para vocês terem uma ideia, tipo, hoje significa mais de 2 milhões de crianças de 0 a 3 anos que estão fora da escola e tem demanda. E tem demanda, sim. Mas a gente colocou uma cláusula que é o seguinte, demanda manifesta, certo? Com o mínimo de 60% de matrículas. Então, o município tem que estar atento às duas situações. Tem que garantir vaga para quem precisa e procura, certo? E tem que cumprir no mínimo 60% das matrículas de 0 a 3 anos. Então, são duas cláusulas. E, claro, a gente tem que respeitar que algumas famílias, sobretudo ali até 1 ano de idade, 2 anos de idade, muitas famílias não querem ainda entregar os seus bebês nas creches. Mas isso avança muito a partir dos 2 anos, quando os pais precisam trabalhar e, claro, o bebezinho cresceu um pouco mais e aí existe uma demanda maior ali para quem está ali de 2 a 3 e 3 a 4. Pois é, então nós ficamos atentos e atendemos as emendas dos parlamentares que sugeriram que a gente pudesse atender toda essa demanda manifesta. Vamos estender a educação aí, vamos para a educação básica. Não, a educação básica vai lá para o fundamental. Vamos segurar no fundamental, então, parar no fundamental. Tem ainda a questão, e aqui é uma realidade positiva, que é a pré-escola, que são as crianças de 4 e 5 anos. E que hoje, por conta do Plano Nacional que está em vigência, hoje essa população já é atendida em 97% aqui no Brasil. O que é que nós colocamos no plano? Que até o final de 2026, ou seja, já no próximo ano, tem que ser universalizado. Universalizado é atender 100% dessa população de 4 e 5 anos. Então, na pré-escola, nós avançamos bem, estamos bem pertinho de universalizar. Bem pertinho. Próximo ano a gente, se Deus quiser, consegue universalizar para todas as crianças de 4 e 5 anos. Eu acho que isso é interessante que a gente começou a falar agora. O ensino básico, gente, ele hoje no Brasil, ele é comportado desde a primeira, da pré-escola, aí vai para o ensino fundamental. E é isso, infantil, fundamental e médio. Então, exato, até o final do ensino médio. Essa divisão, hoje, utilizada pelo Ministério da Educação, pelo INEP, aqui no Congresso Nacional, de 0 a 3 anos, creche, pré-escola, 4 e 5 anos, de 6 anos até 14 anos, ensino fundamental, que é dividido em anos iniciais, de 1º ao 5º ano, e os anos finais, de 6º ao 9º ano, e o ensino médio, do 1º ao 3º ano. Então, a educação básica no Brasil vai de 0 a 17, 18 anos. O Plano Nacional, ele segmenta as metas dentro de todas as... Como é que está a próxima etapa? Vamos lá. Vamos lá para a pré-escola. Aí o Fundamental 1. Fundamental 1, que são os anos iniciais. Isso. A maior discussão no Fundamental 1, até porque o Fundamental 1 já está ali universalizado. Bem contemplado. Então, está contemplado. O que nós estamos discutindo... Na época da Covid, e a questão da infraestrutura foi no mundo todo, né? Então a gente tem que respeitar o que aconteceu por conta da pandemia. No entanto, no Fundamental 1, os anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, o que é que a gente está querendo reforçar bem nisso aí? É a questão da qualidade, sobretudo para a alfabetização, e aqui a leitura, a escrita e também a questão da matemática. Então, houve uma grande discussão porque existiam alas que queriam que a educação, a parte da alfabetização fosse completada no 3º ano do ensino fundamental. E outra ala queria no 2º e outra ala queria no 1º ano. Então, isso foi uma grande discussão que nós fizemos. E, claro, a gente, através desse debate, não só com os parlamentares, mas com especialistas das mais diversas áreas, nós decidimos colocar no 2º ano. Ou seja, até o 2º ano, nós precisamos estar com todas as crianças no Brasil alfabetizadas e com capacidade duplamente alfabetizadas, português e matemática. Então, acho que se a gente conseguir nos próximos 10 anos que todas as crianças no Brasil possam, no 2º ano do ensino fundamental, estarem alfabetizadas, e aqui falando de português e matemática, já será um grande salto de qualidade. Essa meta não existe hoje, de alfabetização em matemática. Não, isso é uma inovação mesmo. É uma inovação. Tá. Inclusive, a nossa presidente, a deputada Tabata Amaral, teve uma grande participação nessa discussão, e assim, a matemática ela é fundamental para a vida das pessoas. Claro, o português, a escrita, a leitura,
a interpretação, ela é importante porque para poder você aprender matemática, você precisa Gente, tudo saber fundamental. E onde Mas as notas do Brasil são bem ruins, né? Exato. Na formação de matemática. A gente tem umas ainda notas bem... muito, muito ruins. A gente precisa avançar muito nisso. E é interessante isso, porque quando a gente fala do ensino público, né, existe uma disparidade também muito grande, né? Porque essa exigência da alfabetização em matemática nas escolas privadas, você percebe que isso é mais contundente, né? Então, assim, precisa mesmo, é uma alfabetização mesmo, Exato, né? exato. Você precisa, esse investimento público que nós vamos fazer nos próximos 10 anos, é para que possa diminuir, inclusive, essa diferença entre escola pública e privada que existe hoje no Brasil. Exatamente. Eu já inverti para o professor aqui, nessa questão da formação de matemática. Como estão os nossos professores para garantir essa alfabetização de matemática até o 2º ano? Olha, as licenciaturas no Brasil hoje são um problema. E a gente está avançando um pouquinho, que é um tema também discutido no Plano Nacional de Educação, mas o Ministério da Educação tem feito várias políticas para poder fortalecer o ingresso de novos concluintes do ensino médio para que eles possam ir para as licenciaturas. Então, as licenciaturas no Brasil hoje passam por dificuldades. E é claro, as pessoas lá no passado queriam ser bacharéis, ou seja, se formar em direito, em medicina, em enfermagem, engenharia, e acabaram abandonando a formação de licenciatura. Então, diminuiu a procura nas licenciaturas. E ainda tivemos um problema sério nos últimos 8, 9, 10 anos, que é a questão da educação à distância, na educação superior. E aí as licenciaturas estavam sendo ofertadas de todo modo. E isso trazia uma qualidade no resultado da formação desses professores. E tinha muito desânimo de carreira também, né? Assim, porque, sim, ser professor em rede pública, em alguns lugares, é muito... Eu vim de uma família de educadores, né? Meu pai é educador, minha mãe é educadora, minhas tias... Eu também. Enfim, pois é. Então, assim, quem sabe dessa realidade de ir para a sala de aula, sabe o quanto, às vezes, é desestimulador, né? É por isso que nós tratamos, no Plano Nacional de Educação, também da valorização dos professores. Né? E aqui, da valorização, quando a gente diz, olha, no mínimo 70% dos professores têm que ser concursados, né? Porque em muitas redes você tem ali a maioria de professores temporários e aí isso precariza. Tem sido uma realidade muito constante. Tem sido, mas aqui no Plano Nacional nós colocamos no mínimo 70% de professores concursados. Então já é uma realidade importante para os próximos 10 anos. Uma outra situação que nós colocamos foi que 1/3 da carga horária seja para que esse professor possa se preparar, ele possa preparar suas aulas, corrigir, planejar, corrigir provas, enfim. Então, 2/3 em sala de aula e 1/3 para poder dar todo esse suporte. E, claro, a gente também está discutindo aqui a questão salarial, para que esses professores tenham ali, conforme outros profissionais, eles tenham ali a mesma possibilidade de ganhar o mesmo valor de que outros profissionais, né, também graduados, quer sejam licenciados, bacharéis ou tecnólogos, eles possam ali ter salários equivalentes. Então, essa valorização do professor também está contemplada no Plano Nacional de Educação. Eu até fiquei surpresa ao saber que, mesmo tendo o piso nacional do magistério, tem 70% dos professores não recebem. Essa questão do professor temporário é um problema, né, que aqui a gente avançou, aqui na semana passada, aprovado na Câmara, aqui já deve ir para o Senado, a questão dos professores temporários para que eles possam ter o piso garantido também. Então, isso é uma nova conquista. Então, as conquistas em educação, elas têm que ser de forma permanente, né, porque para que você possa mudar a realidade dessas pessoas que precisam da educação no Brasil, você precisa também transformar a vida desses professores, não só dos professores, mas também dos técnicos administrativos, e aqui a gente tem que falar da educação de uma forma integrada, desde o controlador de acesso, que é o porteiro que fica lá na escola, a cozinheira, enfim, a gente precisa dar mais oportunidades e melhorias para que essas pessoas possam ofertar uma educação de qualidade no Brasil. É todo um ecossistema, né? Bom, a gente vai voltar lá para a trilha das educações. Eu me adiantei aqui um pouquinho, fui lá para o professor, peço perdão. Vamos voltar bate-papo é isso mesmo. Isso. Bate-papo é isso mesmo. Vai para frente, vai para trás. Bora lá. E no ensino médio, eu lembro que no último Plano Nacional de Educação, havia sempre uma preocupação muito grande com o ensino médio, aliás, continua, né? Vamos combinar, porque o ensino médio era um grande gargalo brasileiro, os jovens completamente desestimulados. Muito abandono. Aí você vê, a gente tem ali, nem 80% dos brancos, né, dos jovens brancos de 19 anos concluem,
também, mas se a gente for lá para os negros, é pior ainda, né, em torno de 60%, ou seja, além de ser um problema, ainda tem a questão da desigualdade. De que forma este plano, ele vai trazer, ele está se aliando, por exemplo, ao programa Pé de Meia, né, aquele que incentiva os jovens a ficarem no ensino médio, mas de que forma que ele pode tentar resolver isso? A gente precisa tornar o ensino médio mais atrativo. E nós estamos fortalecendo no ensino médio essa integração da escola de tempo integral e, sobretudo, que ele possa estar vinculado ao mercado de trabalho através da EPT, a Educação Profissionalizante e Tecnológica. Então, nós colocamos também metas que precisam ser atingidas e, claro, dando oportunidade para que essas pessoas que estão ingressando no ensino médio, ele possa ir no caminho tradicional, né, mas também que ele possa ir através da educação profissionalizante e tecnológica, porque isso já é... Qual é a meta da educação profissionalizante? Nós temos, para a educação profissionalizante, se eu não me engano, 40% de matrículas. E uma discussão também que a gente já fez no Plano Nacional de Educação é a questão da EJA. Né? Hoje no Brasil... Educação de jovens e adultos. De jovens e adultos, que também é ensino fundamental e médio. Então nós temos hoje no Brasil uma população de 65 milhões de pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou médio. Ou seja, nós temos aí 30% da nossa população que não concluiu ou o ensino fundamental ou o ensino médio. E aí, dentro dessa mesma perspectiva, nós queremos ampliar e estamos ali colocando uma meta para que a gente possa atingir um maior número de matrículas e integrando também a EJA, a EPT, a Educação Profissionalizante e Tecnológica. Porque essas pessoas que passaram da sua faixa etária, muitas vezes eles dizem, olha, eu concluí o ensino fundamental, agora voltar para concluir o ensino médio, eu preciso trabalhar, eu tenho que sustentar minha família. Então, você precisa canalizar para que a educação de jovens e adultos, assim como o ensino médio, elas possam ser mais atraentes, dando oportunidade e linkando ao mercado de trabalho. É uma meta de resgate, de resgate. Aí você colocou a questão do Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa super importante, fazer aqui um merchan, né? A deputada Tabata foi a autora do Pé de Meia, eu fui um dos coautores do Pé de Meia, porque no Brasil, quando você puxa estatisticamente, 500 mil jovens, para ser mais alto, 480 mil, 490 mil jovens a todo ano desistem do ensino médio. Né? Então é uma população enorme. A realidade das pessoas é essa. E é o nível de ensino com maior índice de desistência. Maior índice de desistência. Exatamente essa escolha de vida. Vou trabalhar ou vou continuar estudando, que a vida impõe. Então, né? Mas eu acho importante reforçar isso, porque não é só uma questão de chatice, né? Não, porque, a vida tipo, impõe, assim, né? A pessoa fala, o ensino médio é chato. Sim, gente, pode até ser chato, mas não é só uma questão de chatice. É uma questão de necessidade mesmo. A pessoa, às vezes, precisa trabalhar. Eu, por exemplo, trabalho desde os 14 anos. Então, assim, quem passa por uma realidade de ter que necessitar trabalhar, sabe que, tipo assim, não, você precisa de um esforço ou de pelo menos compensar, né? Conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu comecei a trabalhar muito jovem, aos 10 anos. No entanto, de uma família de classe média, mais, né? De uma família de classe média que me deu oportunidades para que eu pudesse terminar 3 graduações, uma especialização, um mestrado, um doutorado, mas sempre conciliando o trabalho e a educação. Mas é claro que isso não é a realidade para toda a população brasileira, né? Então, um amparo familiar envolvido aí. Sim. A participação das famílias, inclusive, nós estamos fortalecendo isso dentro do Plano Nacional para que as famílias sejam mais participativas no ensino fundamental, né? E no ensino médio. Né? Então, isso é super importante. Muito bom. Vamos para o ensino superior? Bora. Vamos. Então, aí no ensino superior sempre foi Temos mais sucesso, né? Sempre foi uma etapa, né, mais digamos assim, com mais resultados positivos, digamos assim. Agora, se eu não me engano, o senhor me corrija se eu estiver errada, você, né? Me corrija, pelo amor de Deus, eu tenho a tua idade. Agora, a meta é você tem que formar mestres e doutores e manter, né, essas pessoas qualificadas no Brasil, né? E manter a qualidade do ensino também, porque algumas faculdades também não estão atingindo a qualidade necessária. No ensino superior, e sobretudo na graduação, hoje no Brasil, qual é a faixa etária correta na graduação? De 18 a 24 anos. Então, qual é o cálculo que se faz hoje? Que 21% da população de 18 a 24 anos está na educação superior fazendo um curso de graduação. E nós ampliamos para 40%. Ou seja, no Plano Nacional, nós estamos colocando como meta que, no mínimo, 40% da população de 18 a 24 anos
estejam na universidade. E como existe um déficit histórico, nós ainda ampliamos de 25 a 34 anos também 40% dessa faixa etária estar na universidade. Para isso, nós também estamos, e aí no final nós vamos discutir um pouquinho sobre financiamento, também contemplando porque a educação superior hoje no Brasil ela está dividida como? 80% das matrículas está na iniciativa privada e 20% está no setor público. Então, a iniciativa privada hoje tem a maior parte desse mercado, mas ela tem um papel fundamental através de grandes programas como o FIES e o ProUni, que ajudam a alavancar esses números através do acesso à graduação. Agora, quando a gente vai para a questão de mestrados e doutorados, o Brasil ainda é muito capenga na formação de mestres e doutores. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil se forma, para cada grupo de 100 mil habitantes, apenas 20 mestres. A média da OCDE são 300 mestres para cada grupo de 100 mil habitantes. Veja bem, o Brasil forma 20 mestres para cada população de 100 mil habitantes, a OCDE forma 300 mestres. Como é que está essa meta no PNE? Como é que o PNE trata disso? Coloquei para 60 e mesmo assim mestres. Quando você compara com a média da OCDE, que é 300, está muito distante. Isso no entanto, nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos. Se a gente conseguir, nos 10 anos, se nós conseguirmos triplicar de 20 para 60 mestres para cada grupo de 100 mil habitantes, já é uma grande vitória. No entanto, ainda está muito longe dos números da OCDE. No doutorado, já é uma outra realidade. O Brasil tem 10 doutores para cada grupo de 100 mil habitantes e a média da OCDE é 20. Então, é mais possível, está mais perto, né? Dá para respirar. E aí o que é que nós fizemos? Nós colocamos o número de 20 doutores para cada grupo de 100 mil habitantes, e aí nós vamos estar atendendo e chegando ali, né, nos pés ali do que hoje é a OCDE. Agora, Moses, passando por todas as etapas do ensino, vamos para a infraestrutura. Como é que estão as escolas? Porque a gente tem um índice baixíssimo de coleta de lixo, tem escola que falta água. Tem escola que falta luz. Isso, porque vamos voltar são coisas muito elementares, déficit histórico, né? Exatamente. Existe um déficit histórico. Vamos conversar sobre metas de infraestrutura. Olha, uma das grandes preocupações que nós tivemos, e aqui eu falo em toda a comissão, todos os parlamentares, a nossa presidente, a deputada Tabata, e aí a gente passou a dizer, qual é o déficit histórico? Qual é o déficit histórico? O que é esse déficit histórico? São escolas que não têm banheiros, são escolas que não têm quadra poliesportiva, e você não pode ter uma escola que não tenha uma quadra poliesportiva. Não, gente, são água potável, biblioteca, escolas que não têm laboratório de informática, né, cozinhas, enfim. Então, quando nós levantamos esse déficit histórico, nós conseguimos, através de um levantamento, e aqui nós utilizamos a expertise do Ministério da Educação, porque eles já tinham tabulado essas informações. Então, nós identificamos que para zerar esse déficit histórico, precisa se investir nos próximos anos 130 bilhões de reais para zerar esse déficit histórico dessas escolas que estão em funcionamento, mas que têm algum tipo de necessidade. Isso sem contar as que têm que ser construídas. Para atingir as metas, exatamente. E aí as que precisam ser construídas, para que, sobretudo na questão de tempo integral, que aí a gente está trabalhando para que no mínimo 60% da população da escola, da educação básica, tenha tempo integral, então nós vamos precisar, logicamente, construir novas escolas. Ampliou, inclusive, a meta do governo, né? A meta do governo era 50, né? Foi para 60. Muito bom. E aí, realidade do Ceará, inclusive, né? Exato. E aí precisa de mais 150 bi para que a gente possa construir essas escolas. Já deu aí 280. Aí vem agora vamos falar de dinheiro. Que é o dinheiro. Porque assim, essa questão da infraestrutura, só para, eu acho que para a gente finalizar, é uma coisa muito complicada, porque aí é que se acentua demais a desigualdade entre as redes públicas e privadas, Exato. né? E aí, assim, como é que uma criança vai para a escola, por exemplo, uma escola que não tem piso? Uma escola que não tem banheiro, não tem... Então, assim, realmente é um resgate histórico que precisa ser feito. 280 bilhões para infraestrutura? Nos próximos 10 anos. É só infraestrutura? Só para infraestrutura. Só infraestrutura. E o plano no total? E o plano no total, com valorização de professores, com essas questões. Como é que está essa divisão? Vamos lá. No plano nacional, nós não podemos criar despesa sem prever receita. Então, o que é que nós fizemos? Nós anexamos um PLP ao projeto, e esse PLP
ele trata sobre financiamento. E aí sugerimos lá a questão do excedente do pré-sal de 2026 a 2035, que é uma previsão de 220 bi, e colocamos também a questão do Propag e deixamos aberto para que o governo também coloque outras fontes para que a gente possa garantir os 280 bi. Vamos traduzir Propag. Propag é um programa que está aberto para que os estados que têm dívida fiscal com o governo federal possam, através dessa renegociação, pactuar que investir em educação é importante, e aí ele investe em educação, o Estado que está devendo, ele investe em educação, e aí ele faz a compensação da dívida. Em vez de ele entregar esse dinheiro para a União, ele faz o investimento na educação e ele fica dispensado de pagar aquele valor que foi pactuado lá no Propag. Uma troca boa, uma troca boa. Uma troca justíssima. Aí a gente vem com uma questão de, beleza, as metas são lindas, o sonho é maravilhoso, mas isso também aconteceu no último Plano Nacional de Educação, e a gente viu que na prática se passaram mais de 10 anos e na prática das 20 grandes metas, né? Foram praticamente 3 cumpridas, na verdade 2,7, assim. Como é que a gente vai fazer com que esse plano, de fato, seja realizado, seja tirado do papel e que a gente veja, de fato, melhoria? Que seja transformador. Que monitoramento, né? É esse? Que cobrança a sociedade vai poder fazer em cima disso? Transparência. Nós colocamos no nosso relatório que a cada 2 anos o INEP tem que entregar os relatórios, e aqui eu estou falando dos dados e microdados de cada rede municipal e estadual, onde esse levantamento que tem que entregar resultados e desempenho, essas unidades, ou seja, esses entes, municípios e estados, para que eles tenham acesso a novos recursos, que são esses recursos, sobretudo para a questão da infraestrutura, que é um programa que nós estamos criando dentro do Plano Nacional de Educação, programa para infraestrutura. Ele só pode ter acesso a esse recurso se, através do plano de ação dele, que ele tem que prestar conta a cada 2 anos, através, e aí a gente colocou data para tudo. Que é a governança e monitoramento, né? Governança e monitoramento. Lá, né? Então, mas tem responsabilização? Veja bem, a responsabilização foi um debate... Não receber o recurso, ele não teria... porque é o seguinte... O que é que foi discutido sobre essa questão da responsabilização? Muitos secretários ficam preocupados com essa questão da responsabilização. Por causa das gestões. A pressão municipal para dar 100% de creche, por exemplo. Não, e tem muita questão de transição de gestão, né? Porque você pega a transição de gestão e aí você responde por uma coisa que não foi você que iniciou. Exato. Enfim. Então você tem um problema. E sobretudo o seguinte, qual era a nossa maior preocupação? Era penalizar os municípios que são mais pobres. Ou seja, muitas vezes por falta de assessoria técnica, sobretudo nos municípios menores e mais pobres, você tem essa dificuldade, você cortar algum tipo de recurso daquele município. Então, o que é que a gente achou mais prudente? Olha, tudo que existe hoje, você está garantido. No entanto, para que você possa avançar nesses próximos 10 anos, no plano de ação, e você está concorrendo entre os seus números e os números daqui 2 anos. Então, ele precisa avançar nas avaliações, né, de desempenho, através dos seus resultados, para que eles possam ter acesso ao dinheiro novo. E o que é que vai acontecer? A transparência vai impulsionar. Por quê? Porque se um município está recebendo mais creche, mais escola, e o município vizinho não está, a população vai olhar, por que o município A está recebendo e o município B não está recebendo? É a cobrança social. Então, a cobrança social em cima do secretário de Educação e do prefeito vai fazer com que ele tenha mais responsabilidade nas ações, para que, através daquelas ações que foram pactuadas no plano de ação, elas possam deixar ou não de receber novos recursos. Mas tem uma questão do dinheiro aí, que só para a gente finalizar, que é o dinheiro do pré-sal. Gente, isso foi tão falado aqui, quem acompanha o Congresso Nacional lembra de uns anos atrás, se bateu muito nessa tecla, Todo o Fundo Social do né? Pré-sal. Distribui para Deus e o mundo. Né? E aí, e vai para a educação, E cadê esse dinheiro da educação? E como é que a gente vai fazer esse dinheiro chegar para a educação? Vai mesmo para a educação? Que de novo está um dinheiro do petróleo aí, previsto para já teve uma discussão que a gente aprovou agora recente, há 2 semanas aqui na Câmara Federal, que uma parte do dinheiro do pré-sal, mais uma parte, iria para a educação. No entanto, o que nós fizemos foi um estudo do excedente de arrecadação nos próximos 10 anos. Conseguimos, junto ao Ministério de Minas e Energia, discutir com a consultoria aqui da Câmara Federal para que a gente pudesse encontrar, né, qual é o excedente. O excedente que não está comprometido.
Então chegamos, né, através desse levantamento, a esse valor em torno de 220 bilhões que hoje não estão comprometidos e que já sabemos que terá um excesso na arrecadação de 2026 a 2035. Então, o que nós fizemos foi antecipar essa discussão e dizer, olha, existe um déficit histórico de 130 bi para que a gente possa melhorar as nossas escolas e existe aqui as metas que precisam ser cumpridas, que precisam de 150 bi para a construção de novas escolas, creches, escolas, enfim, e universidades. E aí, dentro dessa perspectiva, esse dinheiro ser deslocado para contemplar essa infraestrutura que precisa, sim, para atender as metas dos 19 objetivos, precisa sim de investimento, não tem outra forma. E aí, tem alguém carimbando lá o dinheiro. Eu não vou resistir, eu preciso fazer essa última perguntinha. Tem a previsão do dinheiro público já, Sim. do PIB, que aumentou um pouquinho a previsão de gasto do PIB da União, 7,5%. Sim, sim. Houve um aumento, na verdade, de 10 para 11, né? Explica só um pouquinho essa divisão. E é importante quando você fala disso, Clarice, o que é que acontece? No plano de 2001 a 2010, e aí esse último, que é de 2014, está em vigência até hoje, se falou em 10% do PIB. Só que era uma realidade onde a curva demográfica no Brasil era crescente. A curva demográfica, inclusive já no ensino fundamental, já a partir deste ano, 2026, já existe uma queda, porque como já universalizou, lembra que eu falei que fundamental, que a pré-escola, 4 e 5 anos, já tem 97% das crianças matriculadas, e que no Fundamental 1 tem 100%, está universalizado. Então, como existe uma curva demográfica por conta da taxa de natalidade que baixou muito no Brasil, então já começamos a diminuir a população de 6 ali até os 10 anos de idade, ou seja, que estão fazendo ali do 1º ao 5º ano. Então, essa população, ela já está em queda. Se ela está em queda, quer dizer que nós vamos precisar de menos escolas físicas para atender essa parte. A não ser que a gente invista, e aí também está pactuado lá, a questão da escola de tempo integral. Mas, no entanto, existe uma queda do número de estudantes nessa faixa etária. Então, isso acarreta nesse problema. E aí, quando a gente faz essa discussão, a gente fez toda essa avaliação do cenário, não somente no ensino fundamental, mas no ensino médio e no ensino superior, para que a gente pudesse chegar no percentual que precisa ser aplicado. E o que é que nós descobrimos através do estudo? Que hoje o Brasil gasta 5,2% do valor do seu PIB. Qual é o PIB do Brasil hoje? O PIB do Brasil hoje, 11 trilhões e 700 bilhões. 5,2% é aproximadamente 600 bilhões de reais é o que nós investimos em educação, investimento público direto, certo? No entanto, também nós descobrimos que 2,3% do PIB é investido através da iniciativa privada, através das famílias. As famílias que pagam mensalidades nas escolas e nas faculdades. Então, na ordem ali de 270, 280 bilhões, hoje é a iniciativa privada que cuida. E aí, sem, vamos dizer assim, sem o controle, isso é natural do mercado. E aí nós descobrimos que, para que a gente pudesse atender todas as metas, nós precisamos fazer um investimento, e aí superando todos esses pontos que nós falamos aqui, de 5,2% para 7,5% do PIB. E descobrimos que os 10% que estavam propostos, eles não eram um número real. E aí fizemos, através de uma consultoria, discussão com outros consultores, e chegamos nesses números e apresentamos essas informações, tanto na comissão especial, como também lá no Nereu Ramos, quando a gente fez a apresentação do nosso relatório. E aí, quando você diz, mas lá está 11%. Está 11% porque nós fizemos também um estudo do investimento privado, que ele tem uma curva crescente, para 3,5%. Então, quando você soma, hoje é 2,3%, se a gente pudesse colocar num quadradinho aqui, iniciativa privada, investimento hoje no Brasil de 2,3. Ele vai seguir uma trajetória, nos próximos 10 anos, vai chegar a 3,5. O investimento público hoje é 5,2. E ele precisa chegar no mínimo, e aí está garantido lá, essa palavrazinha, no mínimo a 7,5% para poder atingir todas essas metas. Então, quando você soma o que precisa ser feito no público, que é 7,5, e soma
O que vai acontecer naturalmente no privado, sem ninguém fazer nada, 3,5%, nós temos os 11%. Eu não sei se eu fui bastante, se eu fui didático para explicar. Eu que acompanhar o raciocínio. Eu estava com essa dúvida. Dá para entender. Querendo entender. Mas assim, tem um caminho aí, gente, só para explicar essa proposta, ela é uma proposta que está numa comissão especial aqui da Câmara, o deputado Moses é o relator, é o cara que escreve o texto lá e que vai liderar as discussões todas. Depois de aprovado, vai para o Senado, e depois vai para a sanção presidencial. Tudo isso está previsto até o final do ano. Falta pouco tempo. Vai dar tempo? Vai dar tempo. A ideia é, agora na primeira semana de novembro, nós votarmos aqui na Câmara, na comissão especial, e aí ele é conclusivo aqui e vai para o Senado. No entanto, nós estamos fazendo já um diálogo com os senadores, conversando, ouvindo as propostas e as contribuições, para que o texto saia redondo já entregar daqui. O texto pronto para não ter modificação. E lá eles vão, logicamente, fazer as suas contribuições e, claro, depois devolver aqui para que a gente possa finalizar a ideia e o que nós estamos pactuando e foi... vamos dizer assim, o presidente Hugo Mota que disse, olha, nós precisamos entregar isso para o país, o Plano Nacional vence agora no dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro a gente precisa ter uma lei que organize os próximos 10 anos da educação no Brasil. E é assim que nós estamos fazendo para que a gente possa cumprir, né, esses compromissos que são tão importantes para o Brasil. Vamos torcer, a gente está de olho. Obrigado. A gente está aqui vigiando. E a gente vai convidar você também a acompanhar com a gente todo esse processo, a gente vai ficar de olho no Plano Nacional de Educação, até porque prioridade é a educação mesmo, ela é a solução mesmo para vários problemas que nós temos como país, né? E a gente agradece você por ter ficado com a gente aqui até o momento, agradece ao deputado Moses Rodrigues por esse bate-papo, eu acho que foi bem explicativo, eu acho que deu para dar uma ideia boa, foi bem né? Legal, muito bom. E aí a gente convida você a acompanhar as redes sociais da Câmara, a gente vai, como a Clarice disse, a gente vai ficar de olho nesse assunto, a gente vai postar direto sobre esse assunto, né? A gente te conta o andamento. Me conta mais, né? Me conta a gente te conta mais. E é isso, lembrando que todos os episódios do videocast Me Conta Mais tá nas plataformas, tá no @Câmara Deputados, segue a gente vai acompanhar o Plano Nacional de Educação e até o próximo bate-papo. Até a próxima, tchau, tchau.